Olá, gente, boa noite. Hoje eu quero fazer um vídeo que pra mim é especial por um único motivo. Eu tinha guardado essa ideia há muito tempo, gente, muito tempo mesmo. E agora eu tô tendo a oportunidade de finalmente fazer ele, né? Que é o seguinte: personagens do mundo dos desenhos que esmigalhariam Capitão Pátria na porrada, firme e forte. Sim, gente, eu quis fazer esse vídeo há muito tempo, mas não consegui na época. Mas eu vou fazer agora. Simples. Agora, começando, gente, vou falar de um personagem do mundo dos desenhos que, cara, com certeza, muita gente sabe que o que eles me galharia, mas eu vou falar mesmo assim, que é o Benjamin Covey Tennyson, o nosso amado Ben 10, gente. E eu poderia falar de qualquer versão, mas eu vou começar humilhando, então eu vou escolher a versão do Omniverse, que é a mais recente, né? Gente, o Capitão Pátria tem todos os poderes atípicos do Superman. Com exceção de alguns, tipo o sopro congelante que ele nunca demonstrou. Mas, gente, ele é uma versão escrota e, de certa forma, bem mais fraco que o Superman. Mas vamos lá. Os poderes do Capitão Pátria são super força, voo, visão de raio-x e... acho que só esse, né? E ainda tem ele quando ele usa, né, a primeira versão do composto V. Mas, mesmo com essa versão, ele não ganha do Ben. Gente, vamos lá. Em questão de força, o Ben poderia usar quatro braços, enormossauro, ou até mesmo diamante para lidar com eles. Outros aliens que ele poderia usar, se não fosse só por físico, é o potrão. Porque ele pode fazer qualquer tipo de gás. Então ele poderia fazer soníferos, fazer venenos, qualquer coisa em formato de gás para acabar com Pátria. E nunca foi mostrado que ele é ultra, mega resistente. Ah, mas a pele dele... Uma coisa é ter pele, uma coisa é ele ser tão resistente. O corpo. Então provavelmente teriam que usar uma dose cavalar e o Potrão pode fazer doses muito mais mortais do que o normal que poderiam afetar ele. Outra coisa que ferraria muito com o Capitão Pátria é se ele apelasse para aliens que mexem com a mente. Tipo, se eu lembro bem, Espantoide. O Espantoide, só de olhar pro rosto dele, ele entraria em pânico profundo e fugiria de medo. E nem vamos falar do Lentis, nem vou falar do Lentis porque, pô, ele pode fazer qualquer coisa com o Pátria. Literalmente. Então, vamos lá, vou voltar só aqui os cabíveis. E sabe um outro que poderia derrotar ele, até mesmo usar a fraqueza do Pátria muito bem, é o NRG. Já que o NRG tem poder de radiação. E ele tem fraqueza à radiação, o Pátria. Ele poderia ficar usando radiação até o Pátria cair e morrer, gente. Mas o Ben não faria isso. Provavelmente ele, quando derrotasse, ia levar ele para a prisão encanadora. Então, com isso, Ben 10 wins. Simples. E, gente, a segunda pessoa que eu vou colocar aqui, eu acho que algumas pessoas não acreditariam, mas sim, derrotaria. E até, de certa forma, uma facilidade, sabe? E Diamante Amarelo, de Steve Universo. Ah, por que tu diz isso, gente? Primeiro, nas primeiras vezes que a gente viu ela lutando, gente, ela só com uma única mão levantou o Mechamon Diamond. Gente, o Mechamon Diamond é enorme. Gente, ela já tem, se eu lembro bem, ela já tem mais de quase do tamanho mais ou menos do Eren Titã. Entre 12 a 15 metros, mais ou menos assim, se eu for lembrando aqui de cabeça. E tem outro detalhe, gente, ela com apenas uma mão levantou a nave dela. Primeiro, a nave cabe ela. E ela levantou o dedo da nave, que é com uma mão que simplesmente era muito maior que ela. Vocês entenderam que com uma mão ela já tem efeito de força maior que o Pátria? Outra coisa, ela tem uma velocidade absurda, raios de energia. E ainda assim pode chamar qualquer outra coisa para ajudar ela. E ela tem soldados. Gente, literalmente, se a Jen viesse pro universo de The Boys, o pessoal pensa que, não, a humanidade conseguiria vencer, porque a gente... Não, gente, não conseguiria. Jen são seres que não precisam dormir, não precisam comer. Podem vir pela água, pelo espaço, uma maioria, a radiação não vai servir para nada.
Porque elas não são humanas, a biologia delas é feita para se adaptar, elas podem viver no espaço. Vocês entenderam que não tem nada que o Capitão Pátria, nem a humanidade de The Boys poderiam fazer nesse caso, de certa forma? Nem com armamento, acho que o nuclear seria eficiente. Então, né? Por isso, e vários fatores, Diamante Amarelo wins. E o próximo e o último que eu vou falar aqui, gente, tá, esse é um esculacho, né? Porque todos sabem bem que eles vencem, que é Viltromitas contra o Capitão Pátria. Ah, como assim? Viltromitas ganham? Gente, o Viltromita mais fraco ganha do Capitão Pátria. Sinceramente. Gente, o irmão do Mark, o Kid Omni-Man, sozinho, já é um adversário que esmigalharia o Pátria, porque ele tem agilidade, velocidade, sabe se lidar muito bem em batalha. O Capitão Pátria não. Ele é tipo um cara que tenta dar soco. Ia ficar o quê? Tentando dar soco, ele desviando e o garoto enchendo ele de porrada. Ele ia apanhar pra um garoto. Um garotinho. E outra coisa, que é um Viltromita criança, um garoto, que nem é um Viltromita puro. Lembrando, ele é um híbrido. E agora, gente, vamos comentar um pouquinho. O Mark Grayson, o protagonista, o invencível. Início de carreira, quando ele ganhou os poderes, mais ou menos, já tinha aprendido a voar, essas coisas. Gente, ele já daria um trabalho tão grande pro Pátria, que o Pátria ia fazer a mesma coisa no final de The Boys, ia falar todas aquelas coisas que eu não vou falar aqui, que ele falou, mas... Meu Deus! Que fundo do poço que o Homelander chegou. Mas, gente... ele esmigalharia ele na porrada, gente, até ele não conseguir me levantar nunca mais. E agora vamos botar os pesos pesados. Só vou colocar o maior peso pesado, o Imperador Treg, gente. Só digo uma coisa, o Treg deixaria o Pátria bater, usar raio-x, usar tudo, e não ia fazer nada. E ele só ia fazer, sabe o quê? Ele não só deceparia o Pátria, ele dividiria o corpo do Pátria ao meio como se ele não fosse super-humano. Vocês entenderam? Não tem muito o que fazer. Não tem nada mesmo. Os Viltromitas esmigalhariam todo mundo de The Boys. Então, gente, esse foi o vídeo, gente. Eu sei, eu tentei fazer um vídeo mais ou menos, não sei se ficou perfeito, só tentando fazer um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo. Obrigado por todo o tempo de vocês que me assistem e tenham uma excelente noite, tá? Muito